chocolatudos, crocantes por fora e super recheados por dentro. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer cones trufados ou cones recheados de Kinder Bueno, que são práticos para fazer e vendem igual água. E você pode faturar com os cones trufados vendendo tanto no dia a dia quanto em datas comemorativas, como a Páscoa, por exemplo, que já vem por aí. E eu já te digo, eles são deliciosos, têm uma combinação de sabores e de texturas que é irresistível. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma receita deliciosa que a gente traz aqui e deixa aquele joinha que você sabe, né? Ajuda muito o nosso trabalho. Aproveita e me conta nos comentários que sobremesa você quer ver aqui no canal, ou então manda só um coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo os nossos vídeos. Quer saber um pouco mais sobre validade e armazenamento? Então não vai perder as dicas que eu deixo no final do vídeo, combinado? Lembrando que as medidas dos ingredientes em gramas estão certinhas aqui embaixo na descrição do vídeo para você seguir e arrasar. Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Nós vamos começar o nosso preparo pelo recheio. Para ele eu vou usar uma caixinha de leite condensado, 3 colheres de sopa de leite ninho, e eu vou mexer até desfazer os grãozinhos do leite. Agora que já está tudo dissolvido, eu vou adicionar 2 caixinhas de creme de leite. Vou levar tudo para o fogão. E é importante sempre mexer esse brigadeiro em fogo médio, não em fogo muito baixinho. No fogo baixo, o brigadeiro vai demorar muito para dar o ponto e o leite condensado vai caramelizando. Então, com isso, a gente pode ter uma alteração tanto na estrutura e textura final do recheio e também na cor. Esse brigadeiro vai ficar mais escurinho, mais moreninho, parecendo um doce de leite. E cuidado para não queimar o fundo, hein? Observe sempre se você está mexendo as laterais e também mexendo o fundo. Para esse recheio, eu estou usando 2 caixinhas de creme de leite, porque eu quero um creme de ninho com sabor mais suave, bem delicado, para que os sabores dos complementos fiquem bem destacados e também bem perceptíveis. Essa segunda caixa de creme de leite vai adicionar mais gordura ao recheio, e isso vai trazer mais cremosidade. Ele também vai demorar um pouco mais para açucarar. E agora o recheio já chegou ao ponto. O ponto é esse aqui. O recheio cai em fitas da espátula. Agora eu vou acrescentar aqui 50 gramas de chocolate branco. Como tá muito calor aqui, o meu já tá quase derretido. E você deve ter observado que a textura desse recheio é um pouco mais macia. Eu não posso fazer um brigadeiro firme demais, porque os cones são refrigerados. Então, quando for para a geladeira, esse recheio já vai endurecer um pouquinho. E olha só a textura desse recheio. Olha como ele fica brilhante, super cremoso. E o cone vai ficar delicioso com ele. Agora a gente vai transferir de vasilha. Eu sou apaixonada pela textura desse creme. Olha só que coisa mais linda! Ele é cremoso, sedoso e super delicado. Eu vou cobrir com plástico em contato para não criar película. E vou deixar ele esfriar fora da geladeira mesmo. Enquanto isso, vamos banhar os cones? Eu estou usando essa casquinha para sorvete de tamanho tradicional, que tem aproximadamente 11 centímetros de altura. E para banhar os nossos cones, eu vou usar a cobertura meio amarga. Eu prefiro usar a cobertura já em gotas, acho mais fácil, mas se você quiser, pode usar a cobertura em barra, que não tem o menor problema, tá? Eu vou levar a cobertura para derreter no micro-ondas. Eu dei 2 tempos de 30 segundos aqui na cobertura e agora vou mexer para ver se ela já está totalmente derretida. Usei o micro-ondas, mas se você preferir, pode usar o banho-maria, tá? Não tem problema. A cobertura já está derretida
E ela tá fluida, mas eu quero ela ainda mais fluida. Você pode perceber que quando ela cai aqui da colher, forma um montinho que não se mistura totalmente. Então eu vou adicionar meia colher de sopa de óleo de coco sem aroma e sem sabor aqui na cobertura. Eu tô adicionando esse óleo de coco porque eu quero que o cone fique com uma cobertura bem fininha, bem delicada, fácil de morder e que ele não fique duro, né? Não fique desagradável na hora de comer. Então eu vou misturando para ficar tudo muito bem incorporado e também para o chocolate não ficar manchado. E nós vamos para o banho. A cobertura precisa estar fria para banhar, então derreta tudo e deixa esperar um pouquinho, tá? Se você banhar com a cobertura quente, a casquinha vai murchar. E agora o processo todo é bem fácil. Eu vou colocar chocolate aqui na parte interna da casquinha, girar para cobrir tudo, balanço, confiro direitinho para ver se o fundo do cone tá banhado e coloco ela aqui dentro. Vou banhando a parte externa. Retiro com o pegador, balanço para retirar todo o excesso de cobertura. E é assim que ela fica. Agora, eu coloco no suporte para escorrer. E na hora de banhar, o segredo principal é conferir se não tem nenhuma parte da casquinha sem o banho, principalmente o fundo, como eu já falei. Se alguma parte dessa casquinha ficar sem a cobertura de chocolate, ela vai murchar quando entrar em contato direto com o recheio. Então você precisa prestar muita atenção a esse ponto. E eu vou repetir o mesmo processo com todas as casquinhas. E se você não tiver o suporte, pode colocar em cima do papel manteiga ou de um tapetinho de silicone, tá bom? Agora os nossos cones já estão todos banhados e é só a gente levar para a geladeira até eles cristalizarem. E depois de alguns minutinhos na geladeira, é assim que as casquinhas ficam, já estão prontinhas. É só soltar elas do suporte e elas ficam assim, bonitas, brilhantes, no ponto para serem recheadas. Para rechear, a gente vai usar o nosso creme de ninho que já está frio. E olha só como fica a textura dele depois do descanso. Eu vou colocar esse creme em uma manga de confeitar e vou reservar. Também coloquei na manga Nutella e aí você pode usar Nutella ou creme de avelã da sua preferência. Eu também vou usar pedacinhos de chocolate Kinder para fazer o nosso cone. São 2 pedacinhos para cada um dos cones. E agora a montagem é muito fácil e muito prática. Eu vou colocar uma camada de brigadeiro de ninho, preenchendo até mais ou menos a metade do cone. Coloco uma camada de Nutella. Encaixo o chocolate Kinder aqui dentro, mais um pouquinho de Nutella e finalizo com o brigadeiro de ninho. Vou repetir o mesmo processo para todos os cones. Eu adoro trabalhar com cones recheados, para mim eles são a combinação perfeita da praticidade e também do sabor. Ele é uma sobremesa muito simples, tem um excelente custo-benefício e deixa qualquer um com água na boca. Agora nossos cones estão prontinhos e a gente só vai selar e finalizar. Para selar, eu vou colocar por cima do cone um pouquinho de cobertura fracionada branca, espalhar, e eu quero que essa cobertura chegue até a bordinha do cone. E agora sim eu vou finalizar com um quadradinho de Kinder Bueno.
Quando a gente sela o topo do cone, o recheio não fica em contato com o ar. Isso vai aumentar a durabilidade dele e ainda evita o contato do recheio com a embalagem. Então a apresentação fica muito mais bonita e o cone fica perfeitinho por mais tempo. Os cones estão prontos e olha como eles ficam lindos. Agora eu vou levar para a geladeira só para o topinho dos cones cristalizar. E depois de já cristalizado, o cone fica assim. Viu só como o cone é fácil de fazer e fica perfeito? E para embalar é muito simples. Eu vou usar um saquinho triangular desses que são específicos para cone mesmo. Dobro o saquinho, encaixo o cone aqui dentro e agora a gente vai fechar. Vou usar o fecho prático e se você quiser pode dar um laço. É só colocar a sua etiqueta e o cone já está prontinho para entrega. Esse cone é super fácil de fazer e principalmente ele é delicioso. E além de lindos por fora, o melhor é que os cones também ficam lindos por dentro. Escuta só essa crocância. E olha que perfeição esse cone por dentro. E não tem como não gostar, né? O brigadeiro de ninho com a Nutella, juntos com a crocância da casquinha e do chocolate Kinder, fazem o maior sucesso. É fazer e vender. Ainda tá aqui comigo? Então corre lá nos comentários e me conta que sabor de cone você quer ver aqui no canal. Já aproveita para deixar o seu joinha e se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. A receita do recheio de ninho rende 15 cones recheados. A validade deles é de até 10 dias e eles podem e devem ser conservados na geladeira. Inclusive a gente pode até congelar os cones, é só embalar bem fechadinho, colocar dentro de uma caixa bem vedada e para descongelar a gente deixa na parte mais baixa da geladeira por algumas horas. Ele vai suar um pouquinho, mas não tem problema, tá? Porque o consumo do cone normalmente é feito com ele geladinho mesmo. E eu já falei, mas não custa repetir. Fique sempre atento ao banho interno do cone, como eu expliquei aqui no vídeo, isso é muito importante. Se alguma parte do cone ficar sem o banho, ficar sem a cobertura de chocolate, ela vai ficar em contato direto com o recheio e a casquinha de biscoito vai murchar. Assim o cone vai ficar ruim para o consumo. Faz esse cone aí na sua cozinha, depois me conta que eu te garanto que vai ser o maior sucesso. E aí, gostou do nosso cone trufado de Kinder Bueno? Me conta que outras sobremesas de fácil venda você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas para faturar muito nessa Páscoa, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!